Fala, meu povo, cá estamos no nosso 17º episódio do videocast Nova Esperança. Seja muito bem-vindo, Anne. Estamos de volta na nossa segunda temporada. Você já está acompanhando a cada novo episódio um novo tema, inclusive um tema que muitas vezes vocês sugerem aqui na Isso. pauta da nossa edição. Então você manda, a gente coloca aqui para nossa conversa. E hoje, atenção para nosso bate-papo, mais uma conversa imperdível. Vamos apresentar a nossa convidada? Vamos lá, apresentar a nossa convidada. Você que, ó, tá finalizando o curso aí agora, tá naquela preparação, naquela ansiedade de apresentar o TCC. Quem tá aqui com a gente? Como é difícil, gente, esse momento. Mas calma, porque a gente trouxe hoje uma especialista. Seja bem-vinda, Obrigada. Carla Lídia, enfermeira, mestra e a nossa coordenadora de TCC das Faculdades Nova Esperança. É isso. Oi, gente, toda a comunidade acadêmica. Hoje a gente vai dar várias dicas de como vocês aí usarem melhor o tempo de vocês para caprichar no TCC, né? Eu tô pronta para anotar todas as dicas, porque você sabe que a gente fala muito sobre esse momento decisivo, o momento final do curso, mas acaba que são dicas que você vai levar para o resto da vida, né? A disciplina, a concentração e, claro, aquelas dicas essenciais na hora de preparar, ler toda a documentação, que isso também é muito necessária de saber, né, Carla? É isso aí. E é uma questão, né, que as pessoas termina que se banana muito no final do curso, porque além de ser estágio, né, aquela tensão do final de curso, Já é normal essa que tensão, já é normal, faz né, parte do processo. acaba que ainda vem aí o TCC, né, para dar conta, e aí gera aquela tensão, muitas vezes aquela ansiedade, e aí eu vejo muita gente travando aí nesse início de Acredito eu também que seja justamente um planejamento correto, né, Carla? Porque sim, é uma boa gente, pergunta para a gente começar, né? Porque muita ela gente fala já assim, começa ali no... Exato. Eu fico muito presa só para o final, deixando para o final do curso, mas às vezes não é essa orientação, viu? Você já tem que começar a pensar no seu TCC logo no início atrás. da vida acadêmica, já começa a reunir Ou é dados, demais? informações, para ter um norte, pelo menos, né? Não, pois é. Eu acho que, assim, algo que é importante, né, para esse início, para quando você for iniciar, eu sei que a gente começa aí, TCC1, né, são pré-concluintes, aí faltando um ano para se formar. Só que é importante você já ir, pelo menos, eliminando aquele que você não quer, né, como um trabalho de conclusão. Então, já vai eliminando, já vai anotando. É importante, porque às vezes você tem uma ideia, às vezes você tem uma ideia num congresso, às vezes você tem ideia numa situação familiar, às vezes surge aquela ideia e às vezes a gente não anota. Então, é importante anotar ali um possível tema, mesmo que você vá ajustar aquilo, mas anotar é muito importante aí, mesmo que ainda não tenha chegado no TCC1, né? Mas já ir fazendo essas anotações ali na agenda. Eu ia perguntar quais são os principais erros. Talvez esse já possa ser o primeiro erro. Então, você começa já a preparar o seu TCC anotando as suas ideias. Isso. Anotar é muito Tem importante. uma cadernetinha ali do lado. Todo mundo, exatamente. Ou seja, no celular. Um bloco de notas lá, já bota o pontinho, já coloca do lado, e facilita e abre a mente. Abre a mente, exatamente. E aí você coloca, sei lá, de repente a disciplina. Eu quero pelo menos, vou selecionar aí 3 disciplinas que eu queria, né? Dentro daquelas disciplinas, eu queria trabalhar meu TCC. E aí depois você vai anotando e vai afunilando, né? O importante é afunilar, porque muitas vezes as pessoas chegam para o professor na primeira orientação sem nem ter um tema. Tem nem ideia. Isso. Aí complica um pouquinho, né? Porque você já perde tempo. Perde tempo para procurar um tema. Exatamente. E aí quando encontra, acredito eu, que muitas vezes, poxa, não estou muito familiarizado com ele, já perde tempo para ir atrás de um outro tema, e aí começa aquela bola de neve, né? Isso. É complicado. E aí eu queria te perguntar justamente qual a melhor maneira de organizar esse tempo, né? Como é que a gente faz o aluno ali? Como é que ele consegue organizar? Qual é o primeiro passo que ele dá para poder estar colocando tudo isso em prática? Pois é. A gente tem mais ou menos em torno, em média, de 4 meses, né, para o projeto. A gente, na nossa instituição, a gente tem um ano aí para fazer todo o trabalho. A gente começa em TCC1, que são os alunos pré-concluintes, e aí em torno de 4 meses para fazer o projeto. O projeto é um trabalho que não é tão longo, né? Porque é o projeto do que você quer colocar em prática na sua pesquisa. Porém, eu vejo muita gente aí, muitas vezes, termina atrasando até o curso. Por quê? Porque não sabe organizar esse tempo
não, o tema, perde, né? né? Aí no Perdendo. tema já acaba perdendo aí um mês aí. Já bota tempo Se aí. você já chega com isso afunilado, então tema. Trazer, já vim trazendo isso antes, como a gente acabou de falar. Segundo, não faltar as orientações. Isso é importantíssimo, porque cada orientação você vai ter uma tarefa passada pelo seu orientador. E aí, quando você perde uma orientação, você perde uma semana. Uma semana de pesquisa, né? Já é E tempo, né? E assim, É. parece clichê, gente, mas uma coisa que atrasa é não começar. Comece. Tá Porque brincando. A primeira dica fundamental, isso vale um corte. Com certeza. Presta atenção. Preste atenção aí, se liga aí. Corte aqui. Vai, cara, não é, conta tem pra gente gente, que o se segredo, quer conta. começar. exatamente, porque assim, às vezes você Procrastinação, senta, né, também. isso, você senta em frente ao computador e acha que já vai vir as ideias, né? Que vai vir tudo, e não é, gente. Começar é o quê? A gente sentar, definir meu tema, agora eu vou ler. E as ideias só vão vir quando a gente começa a ler. Então, quando você começa a escrever, não pense que você já vai escrever o que vai ficar no seu trabalho. Aos poucos esse repertório vai sendo Isso. mudado Você ali, vai escrever, montado. mesmo que aquilo vai ser alterado algumas vezes, mas você precisa começar. Precisa escrever alguma ideia ali, depois que você começa a ler, vai vindo as ideias, mesmo Aham. que seja algo que você... E aí eu já ia te perguntar, não precisa ser exatamente o começo que você vai manter, né? Isso. Mas tem que ter um ponto de O partida. primeiro passo. Tem que dar o primeiro passo. né? Tem que Aquele dar o primeiro primeiro pensamento. passo. Exatamente, porque ali, daquele primeiro pensamento, daquela primeira escrita, vão vir as outras ideias. E aí vem a sugestão do orientador, e às vezes o aluno fica preso ali, às vezes semanas. Mas eu não estou conseguindo escrever, né? Mas depois que você... Olha, isso é uma dica de pesquisador. Depois que você começa, desanda. Vai, desanda. Desanda As ideias porque começam a surgir, começam né? a surgir. E você vai vendo pegando que referência flui, também. Isso, e flui. E vai fluindo. Então, ó, atenção para essa dica. Comecem, Comece, né? a construir de verdade o projeto de vocês, porque se não for assim, se for esperar, né, você planejar, projetar tudo aqui na sua mente para colocar no papel, acho que não sai não, né? Não. E assim, todo mundo ali está iniciando sua vida, né? Como a gente chama, né? Uma iniciação acadêmica, é o início, o projeto ali de você realmente dizer agora é algo científico, né? Então, às vezes, bate esse medo e trava. Mas é como eu disse, se você inicia, não, bota na sua cabeça, eu vou começar a escrever. Pronto. E ali vocês vão alterando juntos com o orientador está ali para isso. Não precisa ter vergonha, porque às vezes o aluno acha que ele já tem que entregar o trabalho para o orientador perfeito. Só que se você chega sem nada, não tem como o orientador fazer correções nele e orientar, né? E as correções fazem parte do processo. Vai e vem. Eu acho que todo mundo passou por aquela época de salvar o trabalho final, final 1. Agora é o final. Não, e você o nomezinho lá, né? perfeito, né? Final agora vai. É Final verdade. agora vai. É o último. E você vai naquela replicando. Muitas correções. E faz né? parte do processo, né? Faz parte, todo mundo passa por isso. Tem uma dica para escolher assim uma boa metodologia de pesquisa? Olha, sobre a metodologia é algo muito individual, porque depende, né, de como você vai trabalhar, o público que você vai trabalhar, e aí vai depender muito disso aí. Só que uma dica que eu dou é pense no tempo que você tem para o seu projeto, para o seu trabalho. Porque, às vezes, né, por inúmeras situações, você vai ter um tempo X e tem metodologias que elas precisam de tempo 2x. Então, aquilo vai ser inviável para a sua pesquisa. Então, o importante é você alinhar, isso é o mais importante de tudo, é você alinhar junto com o seu orientador uma metodologia que ela realmente se adeque ao tempo que você tem para a sua pesquisa. Então, Acho isso é o que primordial. É uma dica principal, muito valiosa. é Acho que eu mesma jamais imaginei isso, viu? É você tem tempo para fazer essa pesquisa, que se você tiver, é esse o teu caminho, né? Isso. Porque às vezes o aluno, às vezes ele quer um público, mas aquele público, né? Por exemplo, no tempo da pandemia, os hospitais, né? E muitos estavam fechados, então Como é que ficou fazia aquela inviável pesquisa? fazer certos tipos de pesquisa. Né? Então, assim, você tem que ver qual público que você vai trabalhar. É viável eu usar esse público? É viável usar essa metodologia? Eu vou ter tempo para isso. Porque senão, realmente, você vai chegar no final e não vai ter conseguido concluir. E Aí aí, vem aquela história de colocar o curso para mais tempo, e Isso, aí vai gerando exatamente. aquele Postergando, desgaste postergando. todo, É um né? planejamento curto, médio e longo prazo, de fato, né? A Isso, partir do momento que isso. você E eu já inicia, ia né? perguntar se tem que ter um planejamento, começo, meio e fim? isso, tem Tem que porque O objetivo final ali, né? o projeto ele já serve para isso. Então, assim, o projeto você vai ter aquela ideia, né? Você vai falar da importância que é aquele tema que você quer trazer para sua pesquisa, né? Então, ali você
tudo aquilo que você também está escrevendo, você já vai aproveitar para o seu trabalho final. Então, aquilo você já aproveita. E você vai fazer um planejamento para o seu trabalho. Então, ali, aquele momento, né, aqueles meses que você está ali no TCC1 é importante por isso. Porque você, junto com o seu orientador, vai fazer esse planejamento que tem que estar, né? É um dos tópicos que tem que estar lá no seu trabalho, é esse planejamento de como você vai executar. Então, você tem a ideia, né? Você vai colocar aquilo para a banca, essa ideia que você teve da sua pesquisa, e como você vai planejar para colocar em Esse prática. passo a passo, né, para Isso, chegar lá. E aí você tem que exatamente. mostrar e comprovar que você chegou Isso. através daquele passo a passo, não é isso? Exatamente, Tem que ter exatamente. todo o domínio, né, gente? Agora, falar em domínio, eu fiquei pensando, tem muita gente que meio que trava assim, no meio da pesquisa, porque Tem. imagina, chama bloqueio criativo, né? Um nome mais científico, nome E às vezes o pessoal acha até anormal, que é normal, É faz parte. normal, Como é tem que tu muito. tem um segredo para destravar? Como é que tu Então, entende? a questão de travar, né? Muitas vezes, por isso que eu falei daquela questão de já vai pensando o que você quer e o que você não quer. Porque às vezes você vai com expectativa de um tema, né? E às vezes você nunca pesquisou e aí você precisa você já tá ali, né? Já precisa definir um tema e às vezes você define, muitas vezes se precipita em algo assim, de um tema e de repente não é aquele que você esperava, né? E aí dá uma travada. Então é importante, uma dica assim primordial é que para que você não trave, procure um tema que você tem muita afinidade. Se identifique. Se identifique. Só. Porque aí você vai fazer com mais prazer, algo que você goste, né, de pesquisar. Então isso já vai fazer com que você não trave. E você já passou pelo processo da graduação como um todo, né? Toda a vida acadêmica ali, poxa, eu gostei mais desse assunto, mais desse tema, eu Isso. sou muito mais familiarizado com isso ou com aquilo. Isso aí já abre as portas, né, para pro seu Exatamente, TCC. exatamente. E aí, quando você está pesquisando algo que você gosta, por mais difícil que seja o processo, né? De escrever, né? De estar ali, de tirar um tempo, porque você tá, estágios, né? Final de curso, Aquela são pressão, tantas coisas, né? Ah, você está pensando lá na frente, né? Mercado de Estágio, trabalho. mercado de Mercado trabalho, de o que é que vai trabalho. ser E da minha agora? vida? E Todo mundo agora? passa por E essa agora? ansiedade, né? Aquela interrogação no final do E curso. agora? Eu vou trabalhar onde, né? Então, assim, já tem toda essa questão formatura e tantas coisas e tantas inseguranças que é normal que todos nós passemos quando a gente está terminando uma graduação. E aí, imagina você tá ali pesquisando uma coisa que você não gosta. É outro motivo para você travar, né? É, Então, verdade. assim, pesquisar algo que goste é primordial. E para dar conta de tudo isso, na sua mente e na sua vida, tem que gerenciar, né? Então, gerencia tudo isso, que é também uma dica, uma fórmula para poder dar certo. Exatamente. Gerenciar esse tempo, como eu disse, tentar não faltar, né? Tentar gerenciar essa questão do tempo de estágio, que geralmente está nessa questão dos estágios, né? Com a questão da orientação. Dividir o tempo, eu sei que a gente tem família, né? Que a gente tem os outros afazeres, muita Muitas. gente trabalha também, tem essa questão dos estágios de toda uma vida, mas eu vou dizer, eu digo sempre quando eu vou nas salas de aula. Dá tempo, Respira, dá certo, sempre dá certo. dá certo, e a gente tem muitas e muitas e muitas turmas formadas e todos conseguiram, né? Então, assim, é pensar, primeira coisa, eu vou conseguir, e aí, qual vai ser o meu horário de escrever, né? Eu vou ter que ter um horário de escrever, vai ser no final de semana, vai ser em que momento? E tentar cumprir isso que você vai colocar ali como objetivo, né? Porque tem os imprevistos no meio do caminho, e se você vai deixando tudo para a última hora, acaba que vai virando uma bola de neve. E aí, sabe uma coisa que muitas vezes acontece? É que você tá sem tempo, né? E muitas vezes isso é um erro gravíssimo, é que muitas vezes você acaba querendo copiar ali o que um autor falou, e você não pode, né? Que isso aí é plágio. plágio, Então, isso né? é muito importante que a gente tenha como referenciar, mas a gente tem que pensar, a gente tem que colocar, a gente precisa de tempo Discorrer para sobre a ideia isso. daquele. O autor falou, Da você discorre ideia, sobre a ideia isso. daquele desenvolve, né? E para isso você precisa de tempo. E quando você não tem tempo, isso gera insegurança. Pressão também, Né? aí aquela ansiedade. E isso aí, quando gera insegurança, acaba que você, ai, não, vai assim mesmo. E aí isso acaba errando e lhe atrasando. Você quis dar um passo, mas acaba tendo que dar dois para voltar, para coloca consertar, tudo ali né? em risco, né, Em gente? risco, Tudo em exatamente. risco. Então, importante que tudo isso parte do tempo, né? De gerenciar o tempo para ter isso aí muito bem
elaborado na hora de escrever. Você está vendo que, assim, a gente já sabe, num contexto como um todo, que o TCC é um desafio, mas você está vendo como é importante ter ali uma coordenação, ter um acompanhamento bem de perto para esse momento tão, né, decisivo do curso? É. Faz muita diferença. E deixa eu contar um segredo, quebrando um pouquinho, mas também trazendo para esse lado do TCC. Carla também é consultora de imagem. Olha a elegância da mulher. Olha, eu pensei que a gente não ia poder entrar por esse, mas também faz parte. Trazendo, quebrando, mas trazendo, né? E justamente eu queria te perguntar sobre se essa escolha do visual para apresentar um TCC influencia diretamente na... Muito, porque assim, a nossa postura, né? A imagem fala, né? Fala antes que a gente fale, né? Isso já é comprovado. O nosso cérebro, ele faz uma leitura, né? Sobre alguém, faz ali o seu... Sobre o visual, a primeira impressão ali do visual em relação ao visual, né? Natural, né? Que vai falar. Isso aí é natural. É ponto, é fato. É normal. Aí a gente tem que jogar o nosso favor, então, nesse contexto, né? Então, assim, pensa comigo. São alunos, né, que estão concluindo um curso. Você vai para onde? Para o mercado profissional. E aí você precisa manter uma postura. Eu digo que a gente tem que manter uma postura sempre, porque a gente está sendo visto sempre. Mesmo quando a gente acha que não está sendo visto. Mas a gente hoje é geral. Né? E aí a gente sabe que hoje tem todo um marketing tudo, né, por trás de tudo. E a forma com que a gente se veste vai falar ao nosso respeito como profissional, né? E aí, quando você vai ali apresentar para uma banca, são professores, né, que estão ali para avaliar o seu trabalho. Então, você precisa ter uma postura. Você não vai de todo jeito, né? Qual a credibilidade que você vai passar se você for de todo jeito? Então, assim, a postura é muito importante. A forma com que você vai apresentar, a forma com que você vai olhar nos olhos. É importante treinar, né? Importantíssimo, tudo isso, né? Exatamente. Você não vai todo descabelado, né? Com qualquer roupa. Com qualquer roupa, exatamente. Não pode. Vocês sabiam que as cores, elas transmitem, né? Ideias, sensações, algo, né? As cores gera um impacto também na apresentação? Também, porque olha imagina, uma roupa assim, vamos dizer, uma roupa preta. Preta é algo mais sombrio, mais sério. Então, depende da imagem que você quer passar. Se você ali... Tem cada cor adequada para determinada situação, né? Imagina, se naquele momento você quer passar... Agora, claro, que não é só a cor... É o contexto. Né? Tem todo Mas pensa também na cor. Na cor, vamos lá. Se eu quero passar mais uma acessibilidade, né? Eu quero, ali a banca vai falar comigo, eu quero passar que eu estou acessível às correções. Talvez né? fosse o preto a melhor ideia, a melhor escolha, né? Será que o preto vai afastar ou vai aproximar? Então, de repente, um azul, brancos, cores mais claras, mais neutras, e aí você, sem dúvida, usar uma alfaiataria que traz ali mais uma seriedade, né? Um profissionalismo, que você precisa passar isso, uma competência. E aí, com certeza, você precisa pensar aí de como você vai se mostrar naquele momento da sua apresentação. Sabe o que eu fiquei pensando? A gente pensa muito nas meninas, né? Mas isso vale para os homens. Com certeza, e né? principalmente para os Também. homens, né? Vocês, meninos aí, que vão se preparar. feita, cabelo feito, cuidado postura, com a roupa. sapato, né? Ali a roupa bem passada, porque isso faz diferença. São imagem, detalhes, né, gente, que traz eu digo que traz arranhões à sua imagem, né? E é algo que a gente pode controlar. Eu acho que em relação à apresentação, isso a gente pode controlar, então tá ao nosso alcance e a gente consegue ter esse ponto que eu ao acho nosso que favor, pode né? até melhorar, não só no contexto assim que vai vir do outro lado, mas a nossa própria segurança, a nossa própria autoestima Se sente lá na hora, né? Com certeza. Você tá vestido à altura nesse momento, né? Então Isso. preste atenção nisso. Evitar uma coisa para as mulheres, né? Também para os homens, lógico. Roupas estampadas que chamem, né, muita atenção. Traz algo mais neutro. Algo, Muito né, justas, pode ser nada também? muito justo. Ou não pode. Né? Que chame aquela atenção. Porque não é que você não vai poder usar isso em outro momento. Né? Eu não vou para a praia vestida como vou Pro trabalho. Festa, pro trabalho. Cada qual com a sua determinada... Então vocês precisam pensar nisso.
Com certeza. E olha, essa nossa conversa aqui está gerando vários cortes, viu? Porque Legal, né? dica do começo ao fim tá realmente imperdível. Eu vou deixar o espaço aberto agora para que Carla possa nos dizer assim, tem tanta coisa para a gente passar que é tão importante, mas enfim, uma dica final, um conselho final para quem está nessa expectativa de preparar ou já de apresentar o TCC e para quem também está começando agora o curso, dizer, eita, ela falou que eu já tenho que começar a anotar as ideias, né? Assim, primeiro, tudo, como eu falei, como a gente falou aqui, tudo parte do tempo. Então, assim, não só em relação ao TCC, mas se você tem todas as suas demandas do curso e você deixa tudo para o final, isso normalmente já vai pesar mais. E você já tem o TCC, então pensa que não deixa tudo para o final do curso. Vai fazendo aí à medida que você vai passando os semestres, o que dá para ir fazendo, você vai adiantando, né? Não deixa para os cursos, para tudo para o último semestre, que aí realmente você não vai conseguir nem fazer seu TCC realmente. Então, vai fazendo para que você fique mais livre para esse final, né? Livre, entre aspas, mas assim, com a mente mais tranquila, que você não tem tanta coisa para dar conta, porque você já fez. Então, vai fazendo aí o que tem que fazer, os cursos extracurriculares, né? Vai montando seu banco de horas que você vai precisar para o final. E deixa aí só o que tem que ser para o final, né? Então, isso é importante, parar, pensar sobre isso. Olha aí, Anne, dicas fundamentais para quem quer se destacar, né? Nesse finalzinho, poxa, é a cereja do bolo. É a hora que você vai, de fato, se apresentar para o mercado de trabalho. E isso tem muita influência a partir daquele momento para onde você quer ir, onde você quer chegar, que carreira você quer seguir, né? Qual a área que você quer atuar. E lembra que até a gente comentou em um dos podcasts aqui sobre o network, que é esse contato, que isso já começa na área acadêmica, na vida acadêmica, né, Carla? Esse network influencia muito, principalmente para mostrar o profissional que você será no futuro, né? Exatamente. É como eu falei, a postura com que você tem, muitas vezes a gente entra, né, na faculdade imaturos, né? Às vezes novos demais, imaturos, nem pensa sobre isso muitas vezes, mas a gente tá aí com a internet para mostrar, né? Globalização como hoje hoje todo mundo tem acesso à informação, né? E a gente tá aqui, ó, para dar tantas informações. E você pensar que a todo momento você tá ali podendo fazer contatos e que isso vai lhe trazer frutos no futuro. Inclusive, a gente já pode estar falando aqui só sobre o TCC, mas essas dicas aqui já vão para o seu mercado de trabalho. Exatamente. Viu? Já vai para quando você sair da faculdade. Exatamente. Quantos ex-alunos a gente não tem na faculdade? Egressos de sucesso ali, já no meio, né? Sucesso. Então, assim, foram por quê? Porque se destacaram de alguma forma ali, né? Alguém estava vendo, não foi à toa, né? Então, a forma com que você está ali o tempo todo tá falando algo sobre você. Então, pensa sobre isso, né? Quando você vai para um congresso, quando você vai falar, quando você está ali se dedicando num trabalho de sala de aula, né? Isso é um treino. Isso é uma forma com que você está se colocando já como um profissional. É toda uma história que a gente constrói. A gente não constrói uma história em 6 meses, né? Em 1 ano. É toda uma trajetória que começa lá desde quando você entra na faculdade. Viu só que dicas valiosíssimas. Eu amei. Carla Lídia, nossa coordenadora de TCC das Faculdades Nova Esperança. Muito obrigada pelo nosso bate-papo. Foi um prazer estar aqui, podendo dar essas dicas, né? Que são realmente valiosas para a gente, para a comunidade acadêmica, enquanto alunos terem essa visão, né? Essa visão assim mais ampla, que às vezes a gente nem abre os olhos ainda para isso. Então, que vocês abram os olhos e sigam aí essas dicas, aproveitem. Também depois marcar um segundo com ela. A gente sempre funciona para cima. Funciona assim, viu? Olha a elegância. Nossos telespectadores aqui, os internautas, eles vão comentando. Sim. Então a gente já vai aqui deixando, se você quer que ela volte, queira que ela volte, que é maravilhoso. Comenta lá. Aí você comenta e ela já volta. Aí a gente volta aí para falar dos posicionamentos profissionais. Show de bola. Vamos. Com certeza estou disponível para a gente conversar mais aí. Bom, maravilhoso. Gente, foi maravilhoso mesmo, né? Quantas dicas valiosas. Aproveita tudo. Se você quer rever, daqui a pouquinho você pode, inclusive, encaminhar para outras pessoas esse nosso conteúdo. E muito obrigada a você que esteve por aqui até agora.
Como é que faz para poder rever? Como é que faz para rever? Ver de novo esse nosso videocast. Não só esse, mas como todos os outros. Acesse lá o nosso canal do YouTube, Facene Famene, e também nos destaques do Instagram, certo? E lembrando que semana que vem tem mais. Tem mais. Valeu!